Vamos falar do Atlético. A partir de agora, o Rubens Júnior está aqui para a gente poder falar sobre o Galo. E tem zagueiro pedindo para disputar a Copa do Mundo. Conta essa história aí, Rubens. Boa noite. Boa noite, Romano. Um abraço a você, ao Edu, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. Alô, massa do Galo. 6:11, sextou. E hoje, né, Romano, em entrevista à TNT Esportes do Chile, esteve o chileno Ivan Román e a sua juventude, 18 anos, contratado pelo Atlético na temporada, assinou contrato por 4 anos. O Atlético pagou ao Palestino do Chile uma quantia de cerca de 12 milhões de reais. E até para aquela rodagem, para aquela experiência, o Ivan Román fez jogos nas categorias do Atlético Sub-20 e daqui a pouco vai falar sobre o desejo, inclusive, né, sabendo deste processo de evolução, de disputar também uma Copa do Mundo Sub-20. Ele que esteve em campo na equipe principal do Atlético aí contra o Vitória, contra o Caracas, contra o Mirassol, é um cara que vem sendo convocado para a seleção chilena e o Atlético trata a evolução do Ivan Román de forma bem tranquila e aguardando para que possa ser muito em breve dentro de campo a resposta e também um ativo para o futuro. E ele comentou sobre várias coisas. Inicialmente sobre o que eu comentei, o projeto do Atlético para o jovem. Por mais que ele venha se destacando, já, né, no Chile, no Palestino, vinha como titular e ele comenta sobre isso aqui na turma do Bate-Bola. Sí, sí. Yo antes de cerrar con Atlético tuve una reunión con la gente de allá y me mostraron todo el plan específico que tenían para mí, que era un plan, como lo digo, físico, principalmente, táctico y mental. Y también ellos me habían conversado que yo tenía que llegar, entrenar, existía la posibilidad de que bajara a jugar a divisiones menores, pero era solo para evaluación, que es lo que me dijeron antes de esos partidos. Me dijeron que esos partidos no iban a significar nada, que si hubiera tenido un día malo, que a veces le pasa a los jugadores, me hubiera quedado en la sub-20, no era así, era solo para jugar y tener ritmo y minutos. Y no, jugué 2 partidos en la sub-20. E agora o Ivan Román comenta sobre... Antes de você chamar Diga. essa segunda, perdão, o Edu, sabe o que me chamou a atenção ali? É porque muita gente fala assim, mas tem que botar pra jogar, tem que fazer isso. E o Atlético entregou a ele um projeto, quando foi contratado, falando, nosso projeto é o seguinte, você vai ganhar força física, porque aqui o futebol é mais físico, você vai se adaptar até mesmo língua e tudo mais, tendo um cuidado com ele, né? Coisa que a gente, por ser muito jovem, coisa que a gente cobrava até dos próprios jogadores da base do Atlético. Você tem um projeto, você explicar isso pro jogador, né? E você conversar antes dele chegar, né? Você preparar o jogador, entregar para ele esse projeto que você citou, lembrar ao atleta que é jovem, que está vindo de outro país, que existem outros atletas jovens formados no clube e que também estão brigando pela mesma oportunidade, no caso da defesa do Atlético, o Rômulo. E é importante, cara, a gente ouvir isso do jogador, nessa ambição, essa vontade de jogar, de ser aproveitado, de vestir a camisa da seleção do seu país. Interessante a entrevista. Mostra a maturidade, né? E dos dois lados, né? Maturidade dos dois lados, né? Do garoto e de quem apresentou o projeto para ele, né? Pois é, Romano, o Ivan Román, apesar de jovem, né, e até o porte físico, o Edu brincava aqui em off, que ainda com a cara de menino, né, bem meninão mesmo, e ele vem passando por esse processo de ter um amadurecimento no clube, mas pelo Palestino, olha só, ele foi alçado à equipe principal em 2023, fez 39 jogos, marcou 3 gols. E acabou chamando a atenção do Atlético. E ele comenta agora na turma do Bate-Bola sobre disputar a Copa do Mundo Sub-20, o que é para ele muito importante. Lembrando, ele recentemente foi convocado para a seleção chilena. He estado conversando con el profe ahora, tenemos un microciclo el lunes 23, que no es fecha FIFA, pero yo justo voy a estar ese día de vacaciones, entonces conversé con Atlético para poder estar en la selección.
Y ahí ya... ¿El Mundial? Yo quiero estar, obviamente. Sí, yo quiero estar. Sí, cometí un error en el Sudamericano, eso no puedo negarlo, pero siento que el castigo fue muy drástico. Em linhas gerais, o que falou o Ivan Roman, né? Que ele conversou com um prof, que é o Cuca, e diz que gostaria de disputar o Mundial. Ele conseguiu a classificação com a seleção chilena, até foi expulso do jogo contra o Brasil, tomou uma punição até certo ponto pesada. Fez 8 jogos no Sul-Americano. Pois é. E aí se destacou na seleção chilena, tanto que chamou a atenção do Atlético. E ele falando sobre isso, que gostaria de disputar. Mas aí vem a pergunta. O Atlético tem 3 competições pela frente, né? Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. O elenco do Atlético não é grande. Você, Edu Panzi, liberaria o Ivan Roman para poder disputar essa Copa do Mundo Sub-20? Para eu liberar, se eu sou dirigente do Atlético, eu sentaria com o técnico do Atlético. Cuca, você pretende aproveitar mais e melhor o Ivan Roman? Porque ele está aqui no Atlético desde quando, Romano? Você lembra quando ele chegou? Foi no início do ano? Foi depois do Mineiro. E quantos jogos ele tem? 3. Ele entrou 3 vezes, né? Ele começou como titular, né? Contra o Vitória. Contra o Caracas. Contra o Mirassol ele entrou. Então ele entrou. não tem essa minutagem de 3 jogos. Ele foi pouco aproveitado. Então, ou você fica com o rapaz aqui para ele jogar, para ele entrar, para ser aproveitado, ou então você libera ele para jogar um Mundial com a seleção dele, cara, que ele vai estar na vitrine, ele vai estar jogando, ele vai estar ganhando minutos, experiência. Tem que conversar com o técnico. Quem tem que decidir isso, é claro que é o clube, mas ouvindo a palavra do treinador. A palavra do atleta já tem. Ele quer jogar o Mundial com o Chile. Se o Cuca pensa pro Roman o aproveitamento no segundo semestre como foi o do primeiro, eu acho que o Atlético tinha que liberar para ele jogar o Mundial com a seleção chilena. Até porque ele voltaria com rodagem, né? Claro. Com ritmo, né? Com vitrine. O mundo inteiro tá vendo o Mundial. Você que tá ouvindo aí, Itatiaia, para falar, ninguém vê. Talvez a gente não assista por ser um campeonato de base, mas os grandes clubes do mundo inteiro, os grandes empresários e agentes todos acompanham, porque é nesse tipo de competição que as joias surgem. E não é só acompanhar, vão em loco, tá? Sim. Eles vão em loco para poder acompanhar, e aí fica essa decisão para o Atlético. Se o Atlético, porque tem um detalhe também, né? É a possibilidade de saída do Rabelo. Ficaria sem menos um zagueiro. Não sei o que o Atlético pensa de mercado. Se o Atlético pretende trazer outro caso o Rabelo saia. Mas tem que pesar isso, cara. Você deixar o garoto aqui treinando, aí nos jogos restantes até o final do ano ele entrar 2, 3, mais negócio liberar para jogar. Agora, se ele for mais aproveitado, se o Cuca tiver em mente que Ivan Roman jogará mais vezes com a camisa do Atlético na temporada, aí você conversa com o atleta e fala com ele que ele vai jogar mais. Mas se falar que vai jogar mais, ele tem que jogar. Porque senão você perde ali como gestor uma peça do seu elenco. Verdade. E aí você desmotiva também. Mas você né? tem que ser transparente com o atleta. Porque senão você desmotiva o garoto. Romano, agora sobre outro assunto, e até lembrando, né, depois da saída aí do Bruno Fux, que foi pro Palmeiras, o Atlético tem no seu elenco como zagueiro Lianco, Júnior Alonso, o Rabelo, Rômulo e o Ivan Roman. E ele comenta sobre uma joia da base do Atlético, que é o Gabriel Veneno. É um garoto de apenas 15 anos, vai completar aí em breve 16 anos, vem dando o que falar nas redes sociais e chamou muita atenção também do Ivan Roman, que comenta aqui na Itatiaia. Hay un 2009, Gabriel Veneno se llama, que... ¡Qué nombre! Le hicieron contrato ahora en el club y lo llevaron al camarín y todo, porque van a empezar a hacer que entrenen con el primer equipo, y porque lo quería el Chelsea, el Arsenal y el United. Se lo querían comprar. Olha aí. Falando sobre o Chelsea, United e o Arsenal. E o Arsenal, que queria o Gabriel Veneno. E o pessoal, nombre? o pessoal, você viu, assustou. Gabriel Veneno, né? Letal. E o Gabriel Veneno dele, gente, é o seguinte, ele foi picado de cobra quando era criança lá no interior da Bahia. Não é porque é letal para fazer igual, não. Mas é letal também, Acabou, né? que deu certo. Acabou que dando certo. Mas você viu que ele disse que ele esteve no camarim é vestiário. Ele esteve no vestiário
E a gente registrou isso aqui, ele foi lá, o Cuca conversou com ele e tudo. E se eu não me engano, ele assina contrato nesse mês, que ele faz 16 anos, pode assinar contrato e aí já pode jogar, ou pelo menos treinar com os profissionais, né? E cara, é um moleque, né? Tem 16 anos. 16 anos. 15, né, ainda. Mas vai fazer 16 anos. Se porventura, depois de um período treinando, a gente encontrar lá na escalação do Atlético Gabriel Veneno, entendam que ele tem 16 anos. Não cobrem do Gabriel Veneno que ele entregue o que o Coelho entrega, o que o Hulk entrega, o que o Savinho faz hoje com a camisa do Manchester City. É apenas um garoto, tem muito potencial. Mas a gente precisa ver mais e o Atlético precisa cuidar com muito carinho dessa joia que ele tem nas mãos. Agora,